Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e na aula de hoje vamos aprender a fazer a exclusão de usuários no Microsoft 365, né? E por que eu estou trazendo esse tipo de aula para você, né? Que é apenas de você ir lá e deletar o usuário. O que acontece? Quando você exclui um usuário aí acidentalmente, beleza? É normal, né? Por quê? Errar é humano, né? Mas quando você exclui o usuário do chefe sem querer, cara, aí já é um BO administrativo, né? Mas cuidado. Mas para isso não acontecer, né? Vamos aprender a fazer a exclusão de usuários aqui no Microsoft 365 da forma correta. Beleza? Bora! Bom, em toda a organização é comum você ter que deletar usuários que saíram da sua empresa, né? Então, isso aí está fazendo ali a gestão do seu ambiente, né? Mas se você está inseguro, vamos ver aqui agora como você pode fazer aqui a exclusão de usuários e o que acontece se você excluir um usuário errado sem querer, né? Vai dar merda, não vai dar merda? O que vai acontecer? Vamos ver aqui na prática o que acontece quando você excluir um usuário, tá? Então, deixa eu mudar para minha telinha aqui. Então, estou novamente aqui acessando o meu admin.microsoft.com, tá? Onde vamos cair nessa tela aqui. E aqui na minha página inicial, eu já posso gerenciar os meus usuários, né? Mas fingindo que não está aqui, eu vou clicar aqui em usuários e vou vir aqui nos meus usuários ativos, tá? Aqui eu vou ter uma lista de todos os usuários que está aqui na minha organização, todos os meus usuários que estão ativos atualmente, né? Então, na aula passada eu criei aí alguns usuários, né? Então, todos eles têm uma licença aí sim do Office 365 E5 aqui, né? E agora eu preciso excluir esses usuários, né? Então, como que eu faço isso? Ou eu seleciono aqui o usuário e venho aqui no excluir usuários, né? Então, você já tem uma maneira de excluir usuários por aqui. Ou então você pode vir aqui nesses três pontinhos aqui, ó. Você também consegue excluir usuários por aqui. Ou então você clica no usuário, né? Vai abrir essas informações e você pode excluir o usuário por aqui também, né? Então, pelo que tudo indica, a Microsoft quer que nós exclua as pessoas daqui, tá? Mas não é isso que nós queremos, né? Pelo menos nessa aula nós queremos sim, tá? Mas vamos lá. Qualquer uma das maneiras que você vier aqui, você consegue excluir o seu usuário, né? Eu cliquei, tá? Quando você clica em excluir o usuário, ele te dá essas informações, né? Ó. Depois de excluir a conta desse usuário, você poderá restaurar a conta e os dados deles por até 30 dias, né? Então, quando você exclui o usuário sem querer, você tem 30 dias para correr atrás, tá? Então, passou disso aí, esquece, você não restaura mais nada, tá? E também nem tem como, né, gente, você excluir sem querer, porque é uma grande falta de atenção e é isso que os colaboradores de TI não têm, tá? Pelo menos não os que estão aqui no meu curso aqui do Microsoft 365, beleza? Por que não tem? Você clicou aqui na parte de excluir usuário, né? Mas ele não exclui imediatamente, né? Então você tem que vir aqui e clicar aqui embaixo também, ó, no excluir usuário. Aí sim, ele vai para a nossa lixeira do Microsoft 365, aonde ele vai ficar retido, tá? Por 30 dias, tá? Então vamos lá. Cássio, eu excluí usuários, eu não quero esperar os 30 dias. Eu tô pé da vida que esse cara não vai voltar para cá nunca mais. Não quero nada que ele tenha acessado ou guardado, eu quero pagar tudo. Eu não quero que esse cara, que eu tenha a possibilidade de restaurar ele em 30 dias. Consigo fazer isso? Não, você não consegue, tá? Então, uma vez que você exclui o seu usuário, ele para na lixeira e fica lá 30 dias se você querendo ou não, tá? A partir do 31º dia, a Microsoft tira ele de lá e você não consegue mais restaurar ali aquele usuário, tá? Então vamos lá. Eu vim aqui, se eu clicar no usuário, o que que vai acontecer? Vocês notaram que quando eu selecionei aqui o meu usuário, né, ele tem uma licença do Microsoft 365 E5, né? E eu não desmarquei, né? O que acontece
se eu excluir esse usuário sem remover a licença? Eu vou perder essa licença? Eu vou conseguir recuperar essa licença depois? O que que vai acontecer, né, se eu excluir direto? Quando você exclui um usuário, ele a licença que está atrelada a ele volta para o seu pool de licença, né? Então a licença ela não acompanha o usuário para a sua lixeira, né? Então vai só o usuário e a licença fica, né? Por quê? Você consegue utilizar essa licença para outro colaborador que está entrando na empresa, né? Então as licenças hoje elas não são fixas com seus usuários até o fim, até vencer as suas licenças, né? Então é importante que você saiba disso na administração aí do seu ambiente, né? Vou te provar isso agora, tá? Ó. E eu agora, se eu vier aqui no usuário, no Isaac, licenças de aplicativos, tá me contando que eu tenho 19 de 25 licenças, né? Então eu vou excluir esse usuário do Isaac, tá? Se antes de eu excluir, eu posso conceder acesso a outro usuário o e-mail deste colaborador, tá? Então, o histórico não vai se perder, tá? Então, quando é um usuário de alguma responsabilidade grande, eu aconselho sim a você conversar com o diretor ou com o gerente desse colaborador para saber quem vai assumir o e-mail daquele colaborador, tá? Para que ele possa ter acesso àquela caixa ali, tá? Então você vem aqui, você exige o acesso do meu colaborador, né? Então você vai procurar alguém com uma licença, né, do que tenha a licença do Microsoft 365 e que tenha acesso ao e-mail. Você vai pôr o e-mail da pessoa aqui e vai seguir para que essas pessoas tenham acesso a esse e-mail, tá? Mas por enquanto não é o assunto desta aula aqui no momento, é apenas a exclusão. Então, uma outra aula eu vou falar sobre esse assunto de assumir contas de colaboradores que saíram da empresa, tá? Ou que estão de saída e tanto faz. Ok? Então deixa eu cancelar isso aqui, né? Então eu vou desmarcar isso aqui e eu vou apenas excluir o usuário. Ele está entrando no processo de exclusão, tá? Tá criando e beleza, tá? Então, tá falando que eu posso restaurar usuários excluídos e recuperar os dados que se contém nele, né? Com exceção de itens de calendários, os aliases, né? Então, eu tenho essa condição por até 30 dias, tá? As que são atribuídas foram o Office 365 no Teams, né? E a conta do usuário, ele foi excluído. Feito isso, eu vou fechar aqui, tal. Se eu vier aqui nos meus usuários excluídos, é para esse cidadão estar lá, tá vendo? Então ele veio para cá. Então, Isaac Dias, o nome de usuário que ele me traz um código aqui, tá? Então ele não traz o nome sim, e sim um código de exibição, mas tem como alterar esse módulo de exibição, tá? Em uma outra aula eu vou falar mais sobre isso, ok? E apenas isso, né? Eu posso clicar aqui, não tenho mais muitas informações a não ser trazer o cidadão de volta lá para o meu pool de usuários, né? Vamos ver o que aconteceu com a licença que está atrelado a ele, tá? Então aqui, ó, ele está falando que a licença do produto, ele está unlicensed, né? Está falando que ele está sem licença. Então deixa eu vir aqui nos meus usuários ativos para que vocês possam tirar a curiosidade de vocês de saber se realmente a licença foi embora ou não, se ela está lá com 19 de 25 ou de 20 para 25. Vou clicar em qualquer outro usuário e vou selecionar a licença novamente. Licenças de aplicativos. Tá vendo? Ó? De 19 ele partiu para 20, né? Então ele trouxe para cá a licença novamente para que eu possa utilizar em algum outro colaborador. Beleza? Isso é bacana, significa que você não perdeu nada, tá? Então, beleza. Cássio, eu quero que trazer esse cara de volta. Eu me arrependi ou deletei a pessoa errada sem querer, eu confundi os nomes ali. Como que eu faço para corrigir isso, né? Então, beleza. Se eu vier aqui nos meus usuários excluídos, né, eu vou selecionar o meu colaborador Isaac e vou clicar em restaurar o usuário, tá? Então, geraram-se automaticamente. Então, quando você exclui esse usuário, ele precisa ter a senha resetada, né? Na verdade, é obrigatório ele resetar a senha, né? Ou você cria ou ele reseta, mas a senha que ele utilizava antes, sem chance, vai ter que ser uma senha nova. Beleza? Então, vou gerar uma senha automaticamente, né? Vou fazer esse usuário alterar a senha quando ele for entrar pela próxima vez, tá? E vou clicar em restaurar, né? No momento que eu restaurar esse usuário,
a licença que ele tinha não volta automaticamente, tá? Então, nisso você é obrigatório de você ir lá e atribuir a licença para esse usuário novamente, beleza? Ele me gerou aqui essa senha, tá? Ele me trouxe aqui o nome do usuário e o nome de exibição que eu tinha feito antes, tá? Então, vou fechar, vou vir aqui nos meus usuários ativos e vou ver como que tá esse cidadão chamado Isaac, tá? Ó. Então, tá aqui, Isaac Dias, ele não está com a sua licença. Selecionei, né, o processo normal que eu ensinei nas outras aulas de como atribuir a licença a um colaborador, tá? Feito isso, eu vim aqui na licença e aplicativos, estou devolvendo para ele aqui a licença do Office 365 E5 sem o Teams e vou clicar em salvar alterações. Tá salvando. E a partir daqui, esse usuário aqui já está ativo novamente, né? Então, caso você excluiu um usuário, né, antes de ver esse meu vídeo aqui, fique tranquilo que até 30 dias atrás você consegue recuperar, né? Do 31º, passou da meia-noite, cara, deu meia-noite, meia-noite e um, esquece, ele já some daqui. Beleza? Então, vocês viram aí que não é uma forma tão complicada de você excluir o usuário e restaurá-lo novamente. Beleza? Bom, gente, a aula de hoje foi isso, né? Eu queria mostrar para vocês como vocês podem fazer a exclusão de usuário e como você consegue recuperar esse usuário novamente, né? Vocês viram aí que não tem nenhum segredo de como você exclui os usuários no seu Admin Center, né? Do Microsoft 365. E eu gostaria de pedir uma troca com vocês aqui agora, né? Já que eu compartilhei o meu conhecimento com vocês, gostaria que vocês me ajudassem aí, dando um joinha, se inscrevessem no canal e ativassem o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja alertado aí para que você ganhe uns novos conhecimentos, né? E dependendo do conhecimento que você for adquirir, você possa alavancar aí a sua carreira, tá? E, novamente, muito obrigado por estar aqui nesse vídeo. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Beleza?